Após celebridades utilizarem tranças com o intuito de angariar dinheiro, o tema apropriação cultural passou a ser debatido com mais frequência. Gilvana Gomes, que é a professora de História Africana do campus da Unir de Rolim de Moura, explica mais sobre o assunto. A apropriação cultural ela é um fenômeno universal. Do ponto de vista antropológico, todas as sociedades participam e produzem fenômenos de apropriação cultural, que nada mais são do que esses processos de circulação da cultura. Acontece que em determinadas sociedades onde você tem uma desigualdade muito grande entre dois ou mais grupos, que você vai ter uma hierarquia, caso, por exemplo, da sociedade brasileira, em que você tem brancos, negros e indígenas hierarquizados, o fenômeno de apropriação cultural ele vai ter um efeito negativo para os grupos que já estão em posição inferior e um efeito positivo e eventualmente monetário para os grupos que já estão em posição superior. Então a gente pode dar um exemplo, né, de apropriação cultural pensando o caso do Brasil e especificamente das sociedades negras de matriz africana e das sociedades brancas de matriz europeia. Historicamente no Brasil, as sociedades negras, na sua complexidade, religião, alimentação, forma de falar, forma de morar, forma de vestir, forma de utilizar o cabelo, foram sempre tratadas como negativas, associadas a caracteres de sujeira, violência, ignorância. Então a população negra passa, né, a ter a sua cultura, suas práticas culturais associadas a elementos negativos. Leva muito tempo para que essa população possa se utilizar da sua cultura sem se sentir inferiorizada. Então é um fenômeno que vai 400 anos de escravidão e os últimos 100 anos de uma população negra tentando se livrar das marcas da escravidão e também se livrar dessa questão da inferiorização da sua cultura. A apropriação cultural acontece no Brasil hoje em dia quando essas elites brancas, que estão constituídas no poder há muito tempo, elas ao invés de repensarem o processo de negativização da cultura, repensarem a forma violenta como as populações negras foram tratadas, elas vão lá no grupo negro e pinçam, selecionam um marcador cultural para utilizar, sem problematização, sem reflexão, e normalmente usam isso para se converter em recursos monetários ou em likes na internet, ou em seguidores, enfim, né, uma série de coisas que hoje em dia são valorizáveis. Nesses casos em que um grupo, né, um representante da elite, uma pessoa famosa, uma pessoa com dinheiro, vai lá e pinça esse marcador cultural, ele não está fazendo uma apropriação cultural como acontece na antropologia, né, de um grupo que, por exemplo, precisa de uma tecnologia e empresta do seu vizinho essa tecnologia. Está fazendo uma apropriação cultural instrumental, que é quando você usa com uma finalidade muito objetiva sem respeitar aquela cultura, sem reconhecer aquela cultura, sem legitimar aquela cultura. Nesses casos, né, o efeito principal da apropriação cultural é a reprodução e a manutenção da desigualdade. Porque você não vai ter nenhum momento, nem a pessoa branca que utilizou a cultura, nem os grupos negros que praticam essa cultura normalmente, sendo pensados integralmente, com respeito, com humanização. Então você não vai ter um questionamento da desigualdade cultural. O principal efeito é manutenção. Você mantém uma elite branca que já é elite ganhando mais dinheiro com uma trança negra e populações negras que já estão inferiorizadas sem conseguir converter isso em recursos para si mesmas. Então, o principal efeito é esse. E para os grupos negros, por exemplo, o efeito identitário é muito grande, né? Porque são 100 anos de luta para poder se reposicionar em sociedade. Eu nem estou dizendo para se tornar elite, estou dizendo para se reposicionar, para poder se sentir integrado. E aí, na medida em que isso vai avançando, em que determinados marcadores como a trança, as vestimentas, a roupa, passam a ser menos negativos, esses grupos agora se sentem assodados, afrontados por outra forma de violência, que já não é mais a violência da escravidão, não é mais a violência do racismo da primeira metade do século XX, é essa violência de usar a sua cultura de forma instrumental, né? Então tem um efeito macro para a sociedade, porque impede a desconstrução da desigualdade, e um efeito micro para os indivíduos e para os pequenos grupos, que esses indivíduos e esses pequenos grupos não conseguem se autoafirmarem a partir da sua cultura, uma vez que a sua cultura é roubada por essa elite branca para uma outra afirmação, né? Um exemplo. O cristianismo ele passou por um processo de educação cultural para ser valorizado na nossa sociedade. Hoje em dia é muito difícil você encontrar no Brasil alguém que seja
capaz de apontar apenas caracteres negativos no cristianismo. Vai ser um ou outro, mas por padrão a nossa sociedade é muito receptiva ao cristianismo, porque por 500 anos a gente foi educado a ver aspectos positivos no cristianismo. Como que faz para a gente mudar a situação de desvalorização da cultura negra? O mesmo instrumento. Você inclui essa discussão cotidianamente, diariamente, nas escolas, nos eventos públicos, nos projetos de governo. Qualquer situação em que você esteja, você problematiza isso. Enquanto isso não virar um compromisso público, um compromisso do Estado, a gente vai continuar tendo essa situação de as pessoas desconhecerem marcadores da cultura negra e, portanto, legitimarem essa apropriação cultural violenta. E isso só se transforma na medida em que você educa uma sociedade, uma nova geração, novas gerações, para pensarem a si mesmas e o outro, que não é branco, o outro que é negro, o outro que é indígena, o outro que é gay, de uma outra maneira. Então é um processo educacional, não existe outra saída, infelizmente ou felizmente, eu acho, né? Não existe outra saída.